Vamos lá, pessoal. Agora, notícia de política. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, deixará o governo Bolsonaro neste mês de março para disputar as eleições deste ano. Ele tentará uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. O blog da Ana Flor, no G1, confirmou a informação com o próprio ministro e assessores que acompanham ele em uma viagem à Espanha. A confirmação da saída de Pontes dá a largada a uma série de baixas no primeiro escalão do governo Bolsonaro, e a gente já discutiu isso aqui em torno de... O próprio Bolsonaro havia dito que pelo menos uns 11 ministros devem sair para concorrer às eleições. É um nome fortíssimo, ele vai disputar quem vai fazer mais voto entre ele e o Eduardo Bolsonaro. Vai puxar muito voto e vai ser um excelente deputado. Eu espero que ele volte para o ministério. Mas ele fez sim, tá? Ele terminou uma obra, para variar, né, de 2012, da administração petista, né, a Sirius, que fica lá em Campinas, que é um acelerador de partículas moleculares. Né? Então, a respeito da vacina, né, que ele prometeu, em novembro do ano passado já estaria pronto, ela está em teste final, né? Já está na terceira fase. Então ele fez muita coisa, deixou muita coisa, e o segundo escalão dele vai continuar fazendo o que ele deixou pronto lá. Então, falar que ele não fez é uma inverdade. Ele terminou uma fábrica de acelerador de muito importante. Para quem entende de ciência, sabe do que eu estou falando. Eu vou fazer uma meia-culpa, ele fez sim, me perdoa, você tem toda a razão no que você falou aí, mas a principal virtude desse ministro, só no foguete, ele aqui em Maringá, lá no negócio do Iranzinho, mas a principal coisa que ele fez foi reclamar do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes cortou mais da metade dos recursos da pasta dele. Então, a ciência no Brasil não avançou nisso até agora, justamente por falta de dinheiro que o próprio governo... Ele vive no mundo da lua, né? Vou passar agora para o professor Itamar. Bem, eu não acompanhei muito esse detalhe da pasta do nosso astronauta, mas pela fala da oposição, daqueles que querem quanto pior, melhor, se eles estão achando que o astronauta foi um horror, é porque ele deve ter as suas qualidades, deve ter sido bom sim. Agora, no que diz respeito politicamente, não resta dúvida que ele, antes dele ir para o Ministério, ele já tinha uma projeção nacional, né? Inclusive até paparicado pela própria Rede Globo, no programa do Faustão e tudo mais, e ele certamente tem uma eleição garantida. O trabalho de ministério é importante ter um nome forte, que seja honesto e tudo mais, mas é um trabalho de equipe, né? Então, certamente, quem for substituir vai encontrar uma equipe coesa para dar sequência às atividades que vinham sendo desenvolvidas. Então, não há motivo de nenhuma preocupação maior, né? Mas vou ficar ligado ainda mais a respeito do como é que vai se comportar aqueles que querem o fim do governo. Quanto mais mal ele falar, eu vou ficar achando que o ministro é melhor do que eu estava imaginando que ele fosse. Passar agora para o Paulo Vidigal. Bom, a gente ouviu aqui que ele fez um bom trabalho por algumas pessoas, que ele foi fortíssimo. Se o critério para ser um bom ministro nesse governo fosse não aparecer... ele ganhava. Se o critério fosse não aparecer, não ser falado e tal, esse ministro talvez ganhasse, né? Que talvez, como já foi dito aqui, que ele tem uma história anterior, né? Tudo bem, se o critério fosse, olha, quem menos aparecer vai ser menos desgastado, porque de fato você não ouve falar do nome dele, você não ouve falar do que ele fez. Até a gente procurar aqui dá um pouquinho de trabalho. Mas ele não aparece em páginas policiais. Ele não para de vender travesseiro da NASA. Tá vendendo. Mas assim, eu vou agradecer você ter me interferido, viu, Celestino? Porque você me fez lembrar de uma coisa. Você acabou de falar aqui que esse ministro inaugurou uma obra, mas não, foi uma obra inaugurada, uma obra que a gestão anterior começou. Então assim, eu queria até fazer uma ponderação nesse ponto, porque eu me lembro dessa obra da região, e ela foi inaugurada em 2018, na gestão do Michel Temer.
Inclusive, eu tenho a revista que Nem é a é do Galileu. Foi finalizada. Foi finalizada 14 de novembro de 2018. Inclusive, o presidente Michel Temer esteve presente na solenidade que marcou a inauguração da primeira fase dos aceleradores mais avançados do mundo, no dia 14 de novembro de 2018. Então, foi antes do ministro assumir. Vai ver que ele foi lá reinaugurar, né? Vai ver que encerramento. Então, assim, se o critério fosse não aparecer, não fazer nada, não questionar o presidente, não ser contra o presidente, não aparecer na mídia, talvez esse ministro, né, foi nesse critério é o que menos apareceu, o que menos você não ouve falar nada e do que fez, o que deixou de fazer. Se vai ser um bom deputado, se for acompanhar aquilo que ele foi como ministro para ser se ele levar aquilo que ele foi como ministro para ser deputado, ele vai ser nada também. Pode falar, Celestino. O critério é técnico, né? Não é para aparecer, é para trabalhar, né? Se fosse para aparecer, ia para... Então, fala aí, 3 obras página dele. policial. 3 obras dele, vai lá. 3 projetos, 3 coisas bacanas no Ministério da Ciência e Tecnologia. Não precisa. Tá aqui, ó. Pontes gasta 1/3 do tempo em viagem, já custaram R$500 milhões. Para, meu. Cansei de ser enganado. Em outubro de 2021. Cansei de ser enganado. Então ele não aparece, mas viaja. Não, agora vai pesquisar. Não, já está pesquisado. Eu não quis responder para você. Eu não quis responder para você. Tá ali. Tá no grupo. Pode falar, Celestino. Pode falar. Espera um pouquinho. Alcântara, em São Luís, fibra ótica, transformação digital, a Olimpíadas do Conhecimento, Rua Inteligente em Londrina, aqui no Paraná, Laboratório Satélite em Manaus e Centro Nacional de Vacinas em Minas Gerais, que está a terceira fase. Acabou de chegar no grupo. A primeira vacina brasileira, 100% grupo brasileira com insumos brasileiros. Ué, você quer desmanchar a obra só por isso? Não, francês. Não, fica tranquilo, não precisa defender, não. Mas eu não estou falando desse governo. Só disso não está aparecendo em página policial, já é um ganho. Você vai ter, mas teve que pesquisar, não sabe. Tá no grupinho, tá bem no grupo da tia do Zap. Gente, por favor. Posso? Não quero evitar a campanha. Campanha para momentos extremos, né? Não estamos num momento extremo nesse exato instante. Alguém quer ponderar mais alguma coisa? Eu vou deixar aberto. Pode falar, Celestino. Não, eu acho assim, falar que ele não fez nada é jogar no molhado, né? Porque não é acompanhar. Se está lá no Ministério, né, da Ciência e Tecnologia que ele fez, né? Falar que ele não fez nada, não apareceu, é porque ele é um cara técnico, é um cara que não aparece na mídia, não dá entrevista, o orçamento dele foi curto, né? Mas ele é um cara muito capacitado. Ele não apareceu porque ele não houve corrupção, né? Não anda de tornozeleira e não apareceu em página policial. Agora, o bonito é aparecer nos ministros do STF, né? Esses são os bonitos que a esquerda idolatra. Pode falar, Rigon. Não, é que o discurso é sempre o mesmo. Acabaram com o LP, com o vinil, que tinha 2 lados, mas a repetição continua. Furado ainda. Francês? Não, eu acho que a gente simplesmente tem que ser justo com as coisas. O Rigon falou, concordei, ele falou, concordei. Agora, a partir do momento que ele falou, cita 3 coisas, ele citou. Não, você foi procurar no grupo do telefone, no tia do Zap. Mas não é procurar, é obra. É obra. Tem que dar fonte. Eu não estou de obra, você não falou para não pesquisar. Gente. Você não está entendendo a coisa. Então, aqui vale a versão com a informação para quem acompanha o programa. Não sei por que você está nervoso. Mas eu não estou nervoso, eu estou sendo justo. Não fica nervoso, não. Você disse que é justo, tem que ser justo. Não. Não, mas ele deu informação. Eu vou ser não justo com você. desclassifique, você está errado. Não, você não pode desclassificar desse jeito, eu desclassifico aquilo que eu quiser. Cita 3 coisas. Não, citou 5. Aquilo que eu quiser. Citou 5, Você está gritando por quê? Não, mas eu estou falando que vai tem que trabalhar, ser para com tem isso. Justo, vai. Vê, pesquisa mais o grupo do WhatsApp aí. Em cima do quê? Não, discurso do quê? Ok, parou. Eu não admiti que eu não sabia nada quando dele. você trabalhava com... Eu admiti. Agora eu achei alguma coisa que ele tudo bem. Vai lá, pra encerrar, Rigon, pra encerrar. Não, é que cada ministério não tá lá por ser bonito, para ocupar espaço no chão. Tá lá para trabalhar. Todos eles têm uma rotina. Claro. Todos eles cumprem projetos enviados, em boa parte, por municípios, no caso da ciência e tecnologia, principalmente de universidades, órgãos ligados à ciência. Quer dizer, só faltava ele não fazer nada. Fez em 3 anos, só faltava não fazer nada. Claro. Né? Mas ele teve sérios problemas de recursos, há que se reconhecer. O governo simplesmente cortou os recursos dele.